junto com a gestão financeira, o manejo de pasto, ele é um dos principais gargalos. E agora a gente vai entender um pouco como que acontece esse crescimento do capim para poder chegar no ponto de falar, aqui a gente consegue fazer um manejo mais eficiente. E eu quero que vocês entendam que vocês não vão sair daqui sabendo manejar pasto, porque na prática isso é totalmente diferente. Assim, totalmente diferente de você conseguir acertar os pontos. Às vezes você tem um rotacionado e a altura de entrada de um pasto que você está com os animais, o próximo pasto já está também com a altura de entrada igual. E aí você faz o quê? Então é muito mais complexo na prática do que a gente só falar sobre crescimento do capim e forma de colheita. Mas entendendo a teoria do que como que acontece esse crescimento do capim e por que que você tem que respeitar determinadas funções aí, né, dentro do crescimento desse capim, você vai conseguir melhorar esse manejo, tá? Então, a ideia é essa, a gente trazer a teoria para vocês conseguirem colocar na prática o que realmente pode ser elaborado aí de manejo de pasto. Então, a gente tem desde lá, quando a gente pensa no capim, para ele ser transformado no produto animal, na carne, né, no caso aqui do que a gente tá falando, na produção de carne, eu tenho desde a transformação da luz no crescimento do capim. Então, eu tenho que transformar a energia luminosa em produto animal. Então, aqui, pensando em Brasil Central, a gente tem uma dificuldade um pouco menor em ter luz durante boa parte do ano, né? Suficiente, temperatura, água e nutrientes. Então, água, que seria um dos principais pontos que a gente mais sofreria, né, por causa do período de seca e período de águas, se eu fizer uma irrigação, eu ainda consigo diminuir esse problema da falta de água. Só que luz e temperatura vai ter uma época do ano que a gente vai ter uma redução nesse fornecimento, né? Então, mesmo que a gente tenha um período do ano que a gente seja muito eficiente nisso, durante o período seco do ano vai ser uma dificuldade. E aí eu tenho a interceptação da radiação solar e a fotossíntese. Então, isso daqui é um dos principais pontos que vocês vão entender agora para frente, para a gente chegar no ponto do crescimento do capim, de como que acontece e por que a gente fala sobre essa interceptação da luz, tá? Porque essa interceptação da luz é o que vai ditar a estrutura do pasto, que ela vai dizer se a composição do pasto ela vai ser uma composição boa ou se ela vai ser uma composição ruim. Então, depois que teve essa interceptação da luz, formou a fitomassa. Então, aqui é a produção de capim. Então, eu preciso ter eficiência aqui no pastejo. E essa eficiência no pastejo eu vou ter se eu fornecer uma estrutura adequada do pasto, tá? E aí, a questão da ingestão, que é muito dependente da estrutura do pasto. Então, se eu tenho uma estrutura do pasto boa, essa ingestão vai ser melhor. Então, o animal ele tem aqui a questão da ingestão tanto para a qualidade da forragem, que vai interferir na forma com que o animal apreende essa forragem, e só depois a gente pensa na fermentação, mastigação e aí na digestão. Então, a digestão é um dos últimos passos que a gente precisa avaliar. Então, se o animal não teve uma eficiência em colheita dessa forragem, você fornecer aditivos não vai funcionar de nada. Não estou dizendo que a gente não precise fornecer aditivos, que o suplemento não precisa ser bem formulado nessas questões. Precisa. Mas ele vamos falar, a cereja do bolo em toda a questão. Se você não tiver um manejo de pasto, uma eficiência de colheita bem feita aqui atrás, isso daqui não vai conseguir compensar
tudo que você perdeu para trás, tá? Então, quando eu falo sobre manejo de pasto, é pensando que é a maximização da colheita, da eficiência que você tem ali no pastejo, e aí depois você consegue ter ganhos aditivos com o resto da nutrição fornecida. Mas a base tem que ser o pasto, tá? E aí a gente tem a formação